Tudo bem? Paulo Oliveira, esse aqui é o canal Interagindo com o Cristão e hoje nós vamos falar, reagir, comentar e peço que, sei lá, você dê sua opinião, tá bom? Se gostar, deixa um likezinho para nos ajudar, se inscreva no canal e interagindo conosco, se gostar, passe adiante, sabe, para os colegas aí e tal, faça aí o seu comentário. Hoje nós vamos falar sobre Elias. E Elias foi arrebatado aos céus. Ele está nos céus? Morreu, não morreu? Onde ele está? Para onde foi Elias? Onde tu estás, homem? Queremos saber. Então é disso que nós vamos comentar aqui de uma forma alegre, feliz, porque é bom falar do amor de Deus, da palavra de Deus, tá bom? Então vem comigo! Difícil de atender, mas você receberá o que está me pedindo, se me vir quando eu estiver sendo levado para longe. Se você não me vir, não receberá. E assim foram andando e conversando. De repente, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Homem, onde tu estás? Para onde tu foste? Você, Enoque, Moisés, morreram, não morreram? Como é que tá? Mas hoje nós vamos falar somente de Elias. Nós vamos falar da transfiguração, onde aparece Moisés e Elias. Não vamos falar disso, que é um outro assunto, outra polêmica. Nós vamos falar só do arrebatamento, né? Quando ele ascendeu aos céus e jogou a capa para o seu companheiro Eliseu, né? Que recebeu porção dobrada, ou seja, a cobrança ainda é maior. Alguns pensam que é bênção, mas olha, a cobrança ainda é maior, porque duplicou a responsabilidade, ou seja, Deus ia cobrar muito mais dele. Então, mas, enfim, ele foi, né, arrebatado aos céus e depois, o que aconteceu? Então há essa interrogação, muitos, eu sei que muitos têm conhecimento, para Deus sabe, né? O que eu vou falar aqui, já sabe a resposta, mas muitos ainda estão vendidos aí. Acredita que de fato ele está no céu. Está ele, Moisés, está lá Enoque. Então, já para matar aqui, eu vou falar que não, ele não está no céu, mas não está mesmo. Então a gente vai meditar aqui e vai falar sobre algumas passagens bíblicas, comprovando de que ele realmente não está no céu. Tá bom, mas se ele está no céu, ele está onde? Morreu, né? Deus embalsamou ele? Ele está vivo, escondido aí, em algum lugar? Não, né? Morreu. Está lá no seio de Abraão. Abraão não está lá? Está lá aguardando? Moisés não está lá? Todos aqueles que foram fiel a Deus não estão lá? Os que morreram em Cristo não estão lá no seio de Abraão? Eles não são diferentes, irmão. Não são mesmo. Tá bom? Eles serão ressuscitados quando o Senhor Jesus vier nas alturas. Tá? Serão ressuscitados primeiros, transformados. Tá, eu só quero deixar de novo, que eu sempre falo isso. O arrebatamento não é no abrir e fechar de olhos. Vê lá, 1 Coríntios 15, 51, 52. O que é no abrir e fechar de olhos é a transformação. Você piscou, rapidinho. Esse corpo velho aqui já num corpo glorioso, como também os ressuscitados que serão primeiros. Tá? Não é o arrebatamento que é abrir e fechar de olhos. O arrebatamento, todos vão ver sendo transformado e subindo aos céus. As pessoas vão ver, sabe? Não sei lá quanto tempo vai ser, porque os anjos vão sair fazendo a colheita no mundo inteiro. Então é a transformação do corpo, que é abrir e fechar de olho, rapidinho, tá bom? Não sei, as pessoas ficam ouvindo os outros falar, ficam ouvindo os outros falar aí nas escolas dominicais da vida, e acho que está correto. Não, vai lá, lê lá, está escrito lá, não sei o que eu estou falando, não. 1 Coríntios 15, 51, 52, você vai ver que a transformação é abrir e fechar de olho. Amém? Tá, vamos falar um pouquinho de Elias aqui, rapidinho, vamos lá. O profeta Elias viveu no século 9 antes de Cristo, durante os reinados de Acabe e Acasias, no reino do norte. Lembrando que em sua época, né, o povo de Israel estava dividido, né, reino do sul, reino do norte, Judá e Israel. Então foi nessa época aí que ele efetuou seu ministério, por volta de 700 anos antes de Cristo. Está continuando aqui.
Judá era o reino do sul, sua capital em Jerusalém, Israel era o reino do norte, como já disse aqui. Nos é revelado nada sobre a vida pessoal, familiar do profeta Elias. A Bíblia não fala sobre isso aí, tá bom? Sabemos apenas que ele era um tibista, né, que morava na terra de Gileade, a leste do Rio Jordão. O nome Elias significa Jeová é Deus. Quanto ao ministério dele, o ministério do profeta Elias está registrado nos livros 1º e 2º Reis. Seu ministério começa sem muita introdução e termina com a descrição de sua ascensão ao céu. Elias profetizou numa época muito difícil, né, da história do povo de Israel, do ponto de vista religioso. Na época lá, era o rei Acabe, né, aquela tribulosa lá da Jezabel. Então foi complicado, ele foi perseguido e tal. Aí teve os profetas de Baal, né, que desafiaram. Enfim, foi todo esse contexto aí da história do profeta Elias. Foi um dos profetas maiores. Bom, agora nós vamos às provas, né, dentro da palavra de Deus, de que ele realmente não tinha como ser entrado nos céus. Quais os motivos? Então vamos ler aqui, tá certo? Então falamos um pouquinho da história dele. Livro de Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20, diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, né? O véu, após sua morte, rasgou-se de cima a baixo, né? Nós não tínhamos esse direito, nem tinha como, né? Porque havia essa divisão, né? O homem não tinha como falar com Deus por causa do pecado. Então, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, isso de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Louvado seja Deus. E vemos também em João 3,13, que diz assim: Ora, ninguém... Eliseu viu o que aconteceu e gritou: Meu pai, meu pai! O Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. E nunca mais ele viu Elias. Muito triste, Eliseu rasgou a sua capa pelo meio. Depois pegou a capa de Elias, que havia caído. Voltou para a beira do rio Jordão e parou ali. Então, bateu na água com a capa de Elias e disse: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Aí bateu de novo na água, e ela se abriu, e ele passou para o outro lado. Os 50 profetas de Jericó viram isso e disseram: O poder de Elias está com Eliseu. Então foram encontrar-se com ele, ajoelharam-se diante dele e disseram: Nós que estamos aqui, somos 50 homens fortes. Deixe que vamos procurar o seu mestre. Talvez o Espírito do Senhor Deus o tenha carregado e deixado em alguma montanha. Aí nós lemos também aqui algo maravilhoso. Eita, pensa, isso está em Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 a 10. Presta atenção, isso é maravilhoso. Para acabar de vez com a dúvida de que Elias está no céu, de que ele foi arrebatado e foi para o céu. Não, ele foi arrebatado lá naquele filme, mas depois desceu e morreu. Onde ele foi enterrado, me prova aí na Bíblia onde é que está Moisés também. Ninguém sabe, é a mesma situação. Veja, eu estou dizendo, a Bíblia não afirma isso, tá? Eu estou dizendo que, da mesma forma como é a lógica, entendeu? Não está escrito no Bíblia, mas é a lógica. Se ele não está no céu, irmãos, então ele morreu, foi enterrado. Assim como Moisés não foi disputado lá, o anjo do Senhor e o inimigo disputaram pelo corpo de Moisés, porque Moisés não foi para o céu, foi enterrado. Você entendeu? Mas ninguém sabe onde. Então, é a lógica, a mesma coisa quando nós falamos que há a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Há algum versículo no Novo e no Velho Testamento que confirma, né, a Trindade, assim escrito? Não. Mas
por várias passagens, por vários versículos, por manifestações diferentes, tanto do Espírito Santo como de Jesus Cristo, como o Pai que está lá no céu, sabemos que há uma trindade, certo? Então, é fácil entender isso aí. Eu pelo menos tenho a compreensão de que existe o livre-arbítrio. Os históricos não acreditam, mas eu acredito no livre-arbítrio. Está escrito? Não, mas por várias passagens que nós lemos na Palavra de Deus, nos dá essa base de que existe o livre-arbítrio, certo? Isso estão falando, né, de arminianos. Os calvinistas não nem pensaram nisso aí. É a briga que foi isso. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Vamos lá. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, em alguma coisa do que se faz debaixo do sol. Apagão total. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Se Deus se fez, obedeceu a palavra do Senhor, fez o que tinha que fazer para Deus, você vai morrer, então você já fica preparado, feliz com isso aí. Mas você vai ressuscitar um dia. Em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas, limpas, você entendeu? Separação, né, das coisas mundanas. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, o Espírito Santo. Eita, para isso tem que orar, né, irmão? Consagrar e tal. Goza a vida com a sua mulher que amas. Faz amor com ela gostoso, maravilhoso, viaja com ela, seja feliz com ela. Irmão, é isso aí. Todos os dias da tua vida vã, vã mesmo, né? Os quais Deus te deixou debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida. Para os mortais, os seres humanos, é a porção nossa nesta vida. E no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, se esforça, né, para fazer, dá o melhor de si, né? Porque na sepultura, que todos nós vamos descer, para onde tu vais, ele está afirmando que todos vão, né? Não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Todos vão morrer, todos. Elias, Moisés, Enoque, morreram, meu filho, morreram. Aí vamos lá para mais um. Isso está em Mateus 27, 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, né? Rasgou em dois. Começou lá de cima. Do alto a baixo. E temeu a terra, e fenderam-se as pedras. E por causa disso, por ter rasgado o véu de cima a baixo, ou seja, a morte de Cristo, ele morreu, pagou pelos pecados, então nós temos o direito em acessar o Deus nosso Pai, porque foi perdoado nosso pecado, então não há mais separação. Amém? Então não tinha como Elias morrer para o céu, porque Jesus não havia morrido, não havia sido pago ainda o pecado. Ele era, por mais que ele era usado por Deus, era pecador, não foi pago, não tinha como ele ir. Não tinha. Primeiro tem que ser pago, que é Jesus Cristo, 700 anos depois que ele morreu, né? Para que nós fôssemos perdoados. Então Moisés, Elias não tinha como entrar lá. Era um pecador, ainda devia, tinha conta lá a ser paga. Então tinha que esperar a morte de Cristo. Entende? Fácil, né? Então ele não está no céu, não foi para o céu, morreu. Está, sede de Abraão. Isaías 59, 1:2. O próprio Isaías, o próprio profeta esquece, falando de Elias, né? Isaías, aquilo que eu falei de Elias, esquece lá sobre o Messias, né? O profeta. Isaías, eu confundi, perdão. Isaías, Elias. Não, Isaías que é o conhecido como o profeta messiânico, tá? Me perdoe, não Elias, mas Isaías. Isaías falou sobre isso, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós,
para que não vos ouça. Então Isaías já está profetizando aqui, naquele tempo, que o que fazia separação entre Deus e o homem era o pecado. Então, não tinha como ele morrer e ir para o céu. Não tinha sido pago ainda, né? Então nós vamos aqui para João 3,3. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Certo? Para os que surgiram depois de Cristo, é necessário ouvir o Evangelho, a palavra de Deus, o Espírito Santo te convencer, e você reconhecer que você é pecador, pedir perdão, então o Espírito Santo faz você de uma nova criatura. Os demais morreram e serão uma nova criatura, mas já no corpo espiritual, porque quando eles ressurgirem já nasce já um novo corpo, certo? Simples também. E em Hebreus 6,20 diz assim a palavra do Senhor: onde Jesus, nosso precursor, o primeiro, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Simples, né? Foi o precursor, foi o primeiro. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, primeiro, nos céus, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Já está um vídeo longo, já está quase 15 minutinhos. Fácil de entender, né? Elias não está no céu. Ele desceu em algum ponto lá e morreu, certo? Até, não vou nem entrar nessa parte, que senão vai prolongar mais o vídeo. Mas ele morreu, é certo que ele morreu e está no seio de Abraão, aguardando, entendeu? A vinda de Cristo, como todos nós, ou vivos ou mortos. Amém? Fácil de entender, né? Um abraço, obrigado por nos acompanhar. Deixa um likezinho, se inscreva no canal para que o YouTube te informe dos próximos vídeos. Amém? Aquele abraço, graça e paz.